Fala, meus queridos, tudo bem? DeFi, renda passiva com criptomoedas, V1, V2, V3, Uniswap é uma pancada de termo e a maioria nem sabe que é V1 e já está falando de V3. Né? E a gente vai entender hoje como isso tudo funciona, como que faz para ganhar dinheiro com finanças descentralizadas e tudo mais. Vocês vão ver que é um assunto mega, hiper interessante e eu sou apaixonado. Então, sem mais delongas, meu nome é Caio Matos e bora pro que interessa. Bom, então vamos começar pelo começo. O que é DeFi? O que é isso que todo mundo falando igual um louco? Mas aproveita esse momento agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Né? Então, vamos direto aqui na minha tela, utilizando a minha caneta aqui, o meu quadro. Vamos falar agora o que é DeFi. Tá todo mundo falando. Beleza, eu sei que DeFi significa finanças descentralizadas. Então, tem aqui finanças descentralizadas. Mas, na prática, Caio, o que isso significa? Beleza, eu entendi que são finanças descentralizadas. Então, a gente tem lá no nosso banco convencional, seja ele qual for, Bradesco, Itaú, Nubank, a gente tem diversas soluções financeiras, como empréstimo a juros. A gente consegue emprestar o nosso dinheiro e receber juros por isso. Né? A gente tem consórcios, a gente tem seguros. Você consegue fazer seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, seguro de uma pancada de coisa. Né? Inclusive, para a galera aí que trabalha especificamente com a mão, por exemplo, médico, cirurgião, tem diversos seguros só para a mão do cara. Né? Então, a gente tem uma pancada de soluções financeiras aí dentro dessas instituições financeiras, dentro dos bancos, né? E dentro do mercado descentralizado também existem soluções financeiras, certo? Eu consigo pegar empréstimo, eu consigo emprestar, eu consigo fazer seguros, eu consigo fazer uma pancada de coisa. E a gente chama tudo que envolve as soluções financeiras de DeFi, de finanças descentralizadas. Então, aí se alguém perguntar para você o que é DeFi, você sabe o que é DeFi na prática. Né? Que nada mais é do que utilizar todas essas soluções financeiras dentro do mercado descentralizado, né? Utilizando ali normalmente a nossa MetaMask. Né? MetaMask é o aplicativo que a gente usa para acessar tudo isso. Que é o MetaMask. Show? Então, através desses mecanismos, a gente consegue ter ali uma renda passiva em criptoativos, certo? Então a gente vai começar a entender o que é possível fazer aqui dentro. Bom, primeira coisa que eu preciso falar é que o mercado de DeFi é gigante, gigante mesmo. Então tem infinitas possibilidades, tem diversos caminhos ali dentro. A gente tem, por exemplo, o famoso Liquid Staking, né, em que eu coloco as minhas criptomoedas para trabalhar para mim e eu recebo um ativo lá sintético para poder continuar trabalhando. Tem, por exemplo, yield hacking, né? Que é outro segmento aqui dentro em que a gente estrutura operações, money levels, enfim, tem infinitas possibilidades aqui dentro. E a gente vai ver e vai entender que a princípio eu falei um monte de nome louco, um monte de nome que talvez você não tenha ouvido, mas vai ficar tudo bem claro a partir do momento que a gente começar a fazer comparações com o mundo real. Quando eu quero realizar uma transação dentro de uma corretora, acho que a maioria aí conhece a corretora Binance, né, que é uma corretora centralizada, ou seja, tem um dono que toma conta daquilo ali, né, que é o CZ. O CZ é o dono da Binance. O que acontece ali dentro da Binance? A Binance, ela trabalha com o que a gente chama de book de ofertas. Então a gente tem ali book de oferta. E através desse book de ofertas, a gente consegue lá colocar o valor que a gente quer pagar e o valor também que a gente quer vender os nossos ativos. Se chama de ordem limite, né? Então, por exemplo, eu quero comprar um ativo a R$10. Eu tenho R$10 para comprar uma moeda. Só que a moeda agora está R$12. O preço de agora é R$12. O que eu faço? Eu coloco a minha ordem aqui de R$10, certo?
E a partir do momento que o mercado aceitar, a galera que tem as moedas aceitar vender por 10, o que vai acontecer? Vai dar um match aqui nas transações e vai acontecer, certo? A pessoa que quer vender vai vender, a pessoa que quer comprar vai comprar. Além disso, a Binance ela tem muita liquidez. O que é isso? Tem muito dinheiro ali dentro, então sempre vou conseguir comprar e vender qualquer tipo de ativo lá dentro, porque eles têm bastante dinheiro ali para conseguir fazer isso, beleza? Então, perfeito. Funciona dessa forma, tem um book de ofertas, eu coloco lá quanto que eu quero comprar, quanto que eu quero vender, deixo a ordem lá, a gente fala que deixa a ordem pendurada. Por exemplo, você pode chegar agora, vamos supor que eu quero comprar Bitcoin a $12 mil, certo? Opa, eu coloquei aqui reais. Deixa eu trocar aqui. $12 mil. Eu vou botar essa ordem lá e vou deixar o meu dinheirinho lá. Vamos supor, eu quero comprar Bitcoin a $12 mil, eu quero comprar $10 mil. É quando o Bitcoin bater $12 mil. E vou deixar minha ordem pendurada lá. Se Bitcoin chegar a $12 mil, ele vai executar automaticamente, certo? Então, isso se chama de ordem limite. E é assim que funciona, né, dentro das corretoras centralizadas, através do famoso aí book de ofertas, certo? É assim que acontece. Então, se eu quero comprar lá na hora, eu quero lá e quero fazer uma troca, quero trocar meu Bitcoin por dólar na hora, o que acontece? Ele pega o que está mais perto ali, em cima do book, para eu poder fazer essa transação rápida. Show? Então, perfeito, é assim que funciona dentro do mercado centralizado. A gente tem um centralizador que cuida das operações, que mantém tudo ali funcionando. Só que dentro do mercado descentralizado, né, das DEX, que são exchanges descentralizadas, a gente não tem uma pessoa ali cuidando de tudo, né? Então, como que eu faço para trocar, por exemplo, o meu Ether por USDT, se não tem ninguém querendo trocar comigo, se não tem book de ofertas, certo? E por padrão realmente não tem book de ofertas. Como que eu faço? E aí que foi criado esse conceito de pool de liquidez, certo? Por quê? A partir do momento em que a galera criou lá, né? Tô aqui. Criou lá uma pool, né? As pools são representadas dessa forma. Uma pool que é Ethereum com USDT, eu consigo ir lá e trocar o meu Ether por USDT aqui dentro, né? Tô aqui. E o que acontece? Uma pessoa, um terceiro, ele pode vir aqui e deixar o dinheiro dele preso nessa pool, que a gente chama de pool, né? Ele pode deixar o dinheiro dele aqui preso. Por quê? Porque a partir do momento que ele deixa o dinheiro dele ali parado e eu utilizo o dinheiro dele para trocar minhas moedas, vamos supor que eu tenho um USDT e quero trocar por Ether, né? Eu vou mandar o USDT para ele, ele vai me mandar Ether e ele vai reequilibrar essa pool dele aqui. Então ele vai ter sempre ali uma paridade que ele colocou ali dentro. Só que por que ele faria isso? Por que ele deixaria o dinheiro dele parado para a galera conseguir fazer os trades, trocar as moedas ali dentro? Ele faz isso porque ele ganha dinheiro de taxas, né? Então, ele está sempre acumulando taxas, certo? E essas taxas são divididas para quem? Para todas as pessoas que colocam dinheiro aqui dentro, certo? Então, é assim que funciona dentro do mercado descentralizado. Como a gente não tem uma pessoa, um book de ofertas, alguém tomando conta daquilo ali, a gente tem aí os famosos contratos inteligentes, certo? Sendo utilizados aqui. Então, a gente tem essa galera aqui. Opa, deixa eu apagar essa galera daqui, porque provavelmente está tampando ali por conta do meu rosto ali. Então, a gente tem vários bonequinhos aqui, que são várias pessoas, vários projetos, colocando dinheiro aqui, deixando o dinheiro parado para trabalhar. Perfeito? E a galera tá fazendo trade e a gente tá ganhando taxa. Então, isso é muito maneiro, porque a gente não precisa ficar comprando, vendendo moeda igual um louco, certo? A gente deixa o nosso dinheiro ali, ele vai trabalhando e perfeito, a gente vai ganhando taxas, certo? Perfeito. E aí, deixa eu apagar aqui. Ótimo. Foi aí, né, que começou o V1 da Uniswap. A Uniswap é a principal corretora descentralizada, né, do mercado aí de criptoativos.
Então a gente vê, inclusive, eu perdi a oportunidade de ganhar muito dinheiro com a Uniswap, porque a Uniswap ela tem o desenho de um unicórnio, é a Uni de unicórnio, então é uma moeda que tem um desenho de unicórnio. Então quando lançou isso, né, já tem bastante tempo, quando começou esse negócio de DeFi começar mais forte e tudo mais, eu falei, cara, eu não vou comprar um token de unicórnio, né? Não faz sentido nenhum, e foi um grande arrependimento poder ter ganho muito, muito dinheiro. Mas, enfim, faz parte. E aí a gente tem a V1, né? Que é a versão 1 da Uniswap, em que eles criaram esse mecanismo, em que eu poderia trocar os ativos em pares de Ether, né? Então eu tinha o USDT com ETH, vamos supor que é Shiba, tem lá, Shiba, a moedinha de cachorro /ETH, né? E todas as moedas aqui /ETH. Não todas, mas muitas. E aí acontecia um problema, que era o seguinte: chegava eu aqui e tinha lá as piscinas, as pessoas que montavam isso aqui para guardar dinheiro e rentabilizar, né? Vamos supor que o cara gosta muito de Shiba e gosta muito de Ether e ele quer deixar esse dinheiro aqui trabalhando para ele, certo? Então ele criou essa pool e deixou lá. E eu tô lá, eu quero trocar minha Shiba por Ether. Eu venho aqui dentro dessa pool, perfeito. Eu quero trocar meu dólar, meu USDT por Ether. Eu venho aqui dentro, perfeito. Só que, e se eu quisesse trocar o USDT por Shiba? Isso não era possível, porque não era possível fazer dentro de uma única pool, porque ainda não era possível criar pools sem Ether, certo? Então, eu ficava aqui com esse problema de ter que usar aí 2 pools e ter que pagar uma taxa maior e isso gerava uma dorzinha de cabeça, certo? E aí, os caras, muito bons por sinal, criaram a V2. O que é a V2? É a versão 2, né, da Uniswap. E essa versão 2, pô, ajudou pra caramba. Por quê? Porque a partir desse momento foi possível criar todo tipo de pool, né? Então, cara, eu poderia deixar lá, por exemplo, não upar com Ether, mas eu poderia colocar Shiba com o USDT, certo? Eu quero segurar meu dólar e eu quero segurar a minha Shiba, né, por um longo período de tempo, vamos supor, e eu quero que ele fique me rendendo dinheiro de taxa para as pessoas que ficarem fazendo trade. Então, a partir da V2, eu consegui criar tudo quanto é tipo de par. Inclusive, a gente consegue trabalhar o WBTC, por exemplo, né, com, sei lá, com ETH ou qualquer outro, né? O WBTC, ele é um sintético do Bitcoin, né? Então, ele é como se fosse um direito de você pegar o Bitcoin de verdade, né? Então, ele é como se fosse um Bitcoin de mentira, como, por exemplo, a gente tem o Pax Gold, né? O que é o Pax Gold? É um sintético do ouro, né? Ele é representado aí. Então, a partir do momento que eu compro um de Pax Gold, eu estou comprando uma representação do ouro de verdade. A qualquer momento, eu consigo comprar e vender, né, ele dentro do mercado. Então, isso é bem legal para conseguir transacionar. Eu não vou entrar muito dentro dessa parte aqui de sintéticos, senão a gente vai fugir um pouco do assunto. Mas DeFi, finanças centralizadas, utiliza bastante esse conceito de derivativos e ativos sintéticos. Mas beleza, isso é muito maneiro. Então, o que eu fazia, né? A gente tem aqui o que a gente chama de range, a gente chama isso aqui de range, e dentro desse range, vamos supor que Shiba pode ir de 0 até R$1.000. Vamos supor, é realmente algo simplesmente hipotético. Pode ir de 0 a R$1.000. Então, o meu dinheiro ele fica trabalhando aqui dentro da V2, na versão 2 da Uniswap, dentro de todo esse range, certo? Em todos os infinitos valores que poderia ter aqui, né? De 0,000000001 até, enfim, eu conseguia trabalhar dentro de todo esse range. E aí, perfeito, isso aqui me dava um rendimento e eu consigo acompanhar com esse rendimento. Vamos supor que aqui o rendimento é 80% ao ano, certo? E isso aqui sempre foi bem legal, a gente sempre trabalhou bastante com isso aqui. Só que a V3 mudou o jogo por completo, beleza? E é aqui que você vai entender como o jogo mudou
E é aqui que a gente começou a ter os maiores rendimentos, onde nossos alunos também, aqui na Bitcoin School, principalmente a galera que está mais pertinho aqui no presencial, começou a ter grandes resultados aí com DeFi, através da V3, né, que é a versão 3 da Uniswap, em que a coisa melhorou, mas melhorou muito, muito, né? Então, a partir do momento que a gente tinha lá, né, esse range, aqui a distância, aqui o range de preço, né, de que pode ir de 0 até o infinito, a partir da V3 a gente não precisa mais desse range inteiro. A partir da V3 a gente pode marcar o range que a gente quer que o nosso dinheiro trabalhe. Olha só que interessante. Então, se eu tenho aí uma pool, né, eu coloquei meu dinheiro para trabalhar lá, vamos supor que é ETH com o USDT, né, para ficar mais fácil. E aí, eu tenho aqui que o valor tá aqui, o valor de hoje do ETH tá $2.000, certo? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui um range de $1.000 até $3.000. Enquanto esse meu par aqui trabalhar aqui dentro desse range, eu vou estar ganhando. Só que qual é a diferença? Quando eu marco um range aqui, a gente tem o que a gente chama de liquidez concentrada, ou seja, concentrated liquidity, né? Então, o meu dinheiro ele trabalha com muito mais eficiência, certo? Então, aqui a gente tem resultados muito, muito, muito melhores, né? A partir do momento que eu não preciso utilizar nada para cá e nada para cá, né, fica muito mais fácil eu conseguir trabalhar, certo? Então, deixa eu desenhar isso aqui novamente, mais claro para vocês. Então, eu tenho aqui, pode ir de 0, peraí, deixa eu apagar aqui, que pode ir de 0 até o infinito, certo? Eu tenho aqui o preço que está agora, que é $2.000. Eu posso vir aqui e colocar um range de $1.000 a $3.000, certo? E trabalhar aqui dentro desse range. E, inclusive, ir ajustando à medida que eu achar necessário. E isso aqui é muito maneiro, porque, né, como eu falei para vocês, a gente começa a trabalhar com a liquidez concentrada. Certo? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é uma parte do 360 Cripto, que é um treinamento em que a gente aborda não só DeFi, mas diversos outros assuntos aqui, toda a parte de sintéticos e até outras questões envolvendo DeFi. E isso aqui é muito maneiro porque isso começou a trazer uma lucratividade bem maior, bem maior. Então, a partir quando eu tenho muito mais eficiência, né, que eu tenho maior eficiência do meu capital, isso trouxe, obviamente, muito mais lucro, né? E eu consigo combinar isso aqui com diversas outras coisas dentro do DeFi. Olha só como a coisa vai ficando estruturada, né? A gente tem algo no DeFi que se chama Liquid Staking. Presta bem atenção nisso aqui. Olha que maneiro, né? Eu consigo, com o Liquid Staking, fazer um staking, que nada mais é do que deixar um ativo preso para receber um dinheiro, por exemplo, o Ether, né? A gente tem uma plataforma aí que eu gosto muito chamada Lido Finance, né? Eu posso deixar, por exemplo, o meu dinheiro dentro da Lido, meu Ether, e deixei o meu Ether preso ali e vou receber aí a média de 6, 7% ao ano, certo? Ao ano. Só que aqui eu deixo o meu dinheiro preso e recebo um ativo sintético, que esse ativo me dá direito de pegar o Ether de volta. Só que esse ativo sintético, que é o STETH, eu consigo utilizar ele para poder criar uma pool. Olha como as coisas vão ficando estruturadas, né? Por isso que a gente fala de operações estruturadas. Eu posso, a partir desse momento, criar uma pool de tô fazendo no lugar errado, peraí. Eu posso criar uma pool de STETH com o USDT, certo? Por quê? Porque eu
tenho o staking de forma líquida. O que quer dizer líquida, né? Toda hora falando líquida. Líquida é que eu tenho dinheiro na mão na hora, eu consigo fazer o que eu quiser, né? Então, eu consigo criar pools e aqui tem um rendimento. Então, eu tenho o rendimento daqui, a porcentagem X daqui, e eu tenho a porcentagem Y do staking que eu fiz no meu Ether, certo? E aí, existem inúmeras possibilidades em cima disso. Eu poderia pegar esse STETH, trocar por um ativo, por exemplo, chamado AVAX, né? Pegar esse AVAX aqui, colocar em staking, pegar o W AVAX, um sintético de AVAX, pegar esse AVAX, criar uma pool. Então, são infinitas possibilidades dentro de DeFi, né? Então, são infinitas estratégias, infinitas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês em que lugar a gente vê, né, as principais pools, o que a galera está fazendo e quanto que isso está dando de dinheiro, né? Eu vou abrir para vocês aqui a famosa DeFi Llama. Opa, deixa eu trazer aqui para nossa tela. A gente aqui tem o DeFi Llama. Então ele traz diversas informações muito interessantes para a gente. Por exemplo, quanto dinheiro está investido no mercado de DeFi, que hoje aí o total valor alocado está em 124 milhões de dólares. É uma grana considerável, né? A gente já esteve com mais de 1 bilhão de dólares investidos em DeFi. E é muito simples, a gente vem aqui em Yields, certo? Aqui em Pools, e aqui dentro de Pool a gente consegue ver quanto que cada uma está pagando. Inclusive eu consigo clicar aqui em Base APY, que o APY é um rendimento anualizado, e ele vai me entregar quais que estão pagando mais para quais estão pagando menos, certo? Então aqui a gente tem piscinas aí, né? Na realidade, se a gente for traduzir no literal, pool traduz como piscina, né? Mas não é uma tradução muito legal, não combina muito bem, né? Então eu prefiro nem traduzir. Então vamos continuar trabalhando com pool, né? Que é um local que armazena ali essa grana. Então a gente tem aí pagando mais de 13.000%. É claro, só que eu vou estar investindo em um ativo que se chama SUI, né? Então aí que entra a parte de análise. Eu preciso entender que ativo é esse, o que é SUI, por que SUI é bom, por que é ruim. Aí já entra a parte mais fundamentalista, se é um bom ponto de compra para eu poder criar uma pool. Aí já entram outros aspectos. Por isso que você não pode estudar o DeFi sozinho, isoladamente. Você precisa entender todo o ecossistema cripto. Sem entender as bases, os fundamentos e tudo isso, você não consegue ter um rendimento aí passivo com consistência, né? Mitigando os riscos. Obviamente, quanto maior o APY aqui, o rendimento anualizado, maior o risco. Por isso que você precisa entender o contexto geral. Exatamente isso que a gente faz no 360 Cripto aqui com os nossos alunos. E aí, através dessa plataforma, eu consigo ver, aí, enfim, diversas redes. E aí, por isso que você precisa entender, por exemplo, quais são as principais redes, quais riscos estão envolvidos dentro de cada rede, né? Quais são as principais plataformas, né? Projetos. A gente tem SushiSwap, Uniswap, Camelot, Raydium, KyberSwap, são infinitos. Então, a gente tem que saber quais são as melhores, como utilizar, né? Então, é bastante coisa, é bastante conteúdo. Além disso, a gente ainda tem, por exemplo, a Next Mutual, que é uma plataforma que a gente consegue fazer seguros. Então, a gente consegue assegurar, inclusive, as nossas operações. A gente tem aqui diversas possibilidades e plataformas que a gente consegue assegurar. Então, são muitas opções, são muitas plataformas dentro de DeFi, são muitas possibilidades, beleza, de ganho aqui dentro. Isso aqui é muito maneiro, é um assunto que eu sou apaixonado. Eu já te digo aqui, se você tiver qualquer dúvida a respeito de DeFi, eu vou ficar muito feliz em sanar a sua dúvida. O que eu falei aqui não é nem 1% do que é DeFi, certo? Mas através disso aqui a gente já consegue identificar ali o que é V1, o que é V2, o que é V3, por que isso existe, de onde vem o dinheiro que a galera está ganhando, né? Que não é um dinheiro inventado do nada, né? É um dinheiro que vem de taxas. A gente vai ver que a gente tem que tomar alguns cuidados também. É claro que dentro desse ambiente tem muita gente querendo se aproveitar, então a gente tem que tomar bastante cuidado onde a gente está colocando nosso dinheiro, mas a partir do momento que você entende isso aqui de forma completa e tem tranquilidade para trabalhar com isso, nunca mais você coloca dinheiro no mercado tradicional, na bolsa de valores, porque os rendimentos são bem melhores. Beleza? Então, um ponto no mercado aí você tem 1%, você consegue tirar 2,5%, 3%.
em posições estruturadas aqui dentro do mercado DeFi, algumas vezes até mais. É claro, tudo depende muito do risco. Você pode ganhar 10% ao mês, mas é claro, você vai estar num risco muito maior. Enfim, são infinitas possibilidades aqui dentro. E é claro, se ficou qualquer dúvida a respeito do assunto, eu vou ficar muito feliz em sanar suas dúvidas. Enfim, se ficou qualquer dúvida sobre tudo isso que eu falei aqui, é só você mandar uma mensagem. Pode mandar através da nossa conta, das nossas redes sociais. Você pode mandar aqui mesmo. Eu vou ficar muito feliz em sanar todas as suas dúvidas. Aproveita, já entra lá para conhecer um pouco mais do que a gente fala, o conteúdo programático dos nossos programas, todos os treinamentos que a gente tem aqui. Então, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para estar por dentro dos próximos vídeos. Eu vou trazer vários outros conteúdos sobre DeFi. Tem o Voting, que é outro sistema muito maneiro dentro de DeFi, que dá para fazer muita coisa, teoria dos jogos, enfim, são infinitas possibilidades aqui dentro. Então, muito obrigado pela sua audiência, nós nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!